E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Fred sem edição, que se você não sabe é um quadro que não tem nenhum corte de edição, porque é um quadro que eu gosto que ele seja cru. Cru no sentido de mais puro possível, mais sincero, mais legal. E eu não sei, eu gosto muito desse quadro. Já estamos no episódio 130 e alguma coisa, 140 alguma coisa, não me lembro agora de cabeça. Mas muitos episódios. Estamos aqui sempre, toda segunda-feira, para conversar sobre alguma coisa de uma maneira mais leve, mais tranquilinha, mais conversa de bar e menos algo tão editado, digamos assim. Esses dias eu tava lendo algumas coisas do meu livro antigo. Antigo não, do meu último livro, na verdade. Tava lendo algumas coisas e eu sempre leio minhas coisas. Às vezes eu pego, vou dar uma lida pra ver o que eu sinto. E às vezes eu descubro coisas em coisas que eu já escrevi. Né? Eu falo, meu Deus, não lembrava disso. Pô, esse raciocínio ficou bom, cara, isso aqui ficou legal. Às vezes eu aprendo comigo mesmo. Pode ser uma coisa um pouco arrogante, mas é sincera. Eu leio e falo, nossa, ficou bom isso, cara, legal. Então eu resgato muita coisa legal. Eu tava lendo muito sobre empatia, e é um assunto que eu gosto muito de empatia, compaixão, apesar de serem coisas distintas, mas compaixão vem de compadecer, né, de sofrer com. Já a empatia é se colocar no lugar do outro. Um pouco mais de contexto histórico, um pouco mais do que a pessoa viveu. Então a empatia tem um pouco mais de noção do todo e não só daquela situação, entende? Mas enfim. Aí eu pensando sobre isso, e um grande equilíbrio que a gente tem que ter na vida é o seguinte: quanto mais a gente, eu falei até esses dias pra vocês, quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente conhece as coisas, quanto mais a gente se doa pros outros, quanto mais a gente observa o mundo, quanto mais a gente lê, quanto mais ciência a gente tem do todo. E eu sempre digo, o que é inteligência? Inteligência é você ter, na minha visão, né, claro, inteligência é você conseguir ver as coisas com mais clareza possível. Sem filtro de raiva, tristeza, isso, aquilo, opinião. Conseguir ver as coisas com mais clareza o que elas realmente são. Sem usar verdades absolutas, sem defender. Olhar realmente, cara, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Separar. Quanto mais a gente consegue separar as coisas, mais inteligência a gente vai ter. Né? Se você teve um relacionamento que foi muito bom 3 anos, ou muito bom 5 anos, e nos últimos 3 meses não foi bom, você não pode usar esses 3 meses, por mais que tivesse acontecido alguma coisa não legal, que aqueles 3 meses poluam aqueles 4 anos e pouco. Por quê? Porque é importante saber separar as coisas, olhar com inteligência, olhar, cara, isso aqui não foi legal, mas todo o outro foi legal. Tem gente que contamina e fala assim, foi horrível, mas não, o que foi horrível, né? Qual parte é qual? Separar, olhar as coisas com mais clareza, mas enfim. E aí, quando a gente começa a ter mais esse olhar do mundo, mais empatia a gente começa a ter, mais profundidade a gente consegue ter. Quanto mais a gente viaja, não necessariamente viajar, mas viajar é um pilar para conhecer outras pessoas, outras culturas, ou mais ler, ou mais se doa para as outras pessoas, mais a gente começa a ter empatia pelas pessoas, pelo mundo, porque a gente começa a conhecer esse universo e entender sobre ele. Muito da falta de empatia vem da ignorância ou de pessoas que são más mesmo e não querem saber. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que seguir um pouco pelo caminho do meio. E o que isso quer dizer? Tem uma frase do Sartre que ele diz o seguinte: enquanto uma pessoa estiver presa, eu nunca vou me sentir livre. E é uma frase muito forte, né? Porque se a gente começar a ter consciência do mundo, dificilmente a gente vai conseguir se libertar. No sentido de, as pessoas estão passando fome na África. Mas você não pensa isso todo dia. Você não tá assim, ai meu Deus, as pessoas estão passando fome na África, eu tô mal. Se você pensa nisso porque você teve uma vivência lá, ou porque você tem uma ligação com isso, você não tá pensando que tem cachorro virando espetinho na China. Você não tá pensando que tem pessoas que sofreram com nazismo. São muitas dores, e você vai selecionar algumas para poder sentir. Se você tivesse consciência de todas, e vivesse na pele toda essa tristeza, você não conseguiria dar continuidade na tua vida. Certo? Então a empatia, querendo ou não, muitas vezes ela é seletiva. E se você fica triste pela seletividade da tua empatia, você não consegue mais correr. O que eu quero dizer fazendo uma metáfora um pouco mais simples, mas que talvez contextualize? Você está caminhando na rua e você viu um morador de rua. Você vai lá e ajuda ele da forma que você acha que tem que ajudar. Você foi lá e ajudou, deu uma comida, ajudou, deu um dinheiro, enfim, o que for. Um agasalho. Se você sofrer por todos os moradores de rua que você olha e não consegue ajudar,
você não consegue se ajudar. E a necessidade que a gente tem que ter de ter compaixão pelos outros, mas que essa compaixão não roube a nossa própria compaixão, esse é o grande dilema. Entende? Ajudar as pessoas, mas também não doar toda a sua energia para você perder ela própria. Então, isso é um meio termo que a gente tem que levar pela vida e não se sentir culpado por isso. Eu aprendi isso quando eu tinha o blog, quando eu comecei com o blog, perdão, há uns 10, 12 anos atrás, nem tinha Instagram direito, tinha Facebook, Twitter e o blog, e eu respondia todos os comentários. Eu perdia 2, 3 horas, eu doava, na verdade, 2, 3 horas do meu tempo respondendo os comentários. Ah, que legal, tal, não sei o que. Chegou um dia que eu não respondi. O que eu recebi de mensagem? Porque você mudou, você não é mais o mesmo. Eu tentando doar tudo que eu tinha de mim, me senti, nunca vou ser suficiente. Porque um dia que eu não fiz, uma coisa que eu não tinha obrigação de fazer, eu fazia por carinho, eu deixei de ser. Então eu falei, cara, é melhor não responder, nunca responder às vezes quando eu tiver afim. E foi o que eu fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu respondia quando eu tava afim, ah, que legal, tal. Sem obrigação, com uma coisa mais leve, com uma coisa mais sincera. E eu falei, cara, isso tá me fazendo bem. E eu não tô sentindo essa cobrança. Claro que a gente comparar a questão de comentários num blog com questões de ajudar a humanidade são coisas distintas. Vocês estão entendendo a metáfora que eu tô querendo tirar de tudo isso, né? Não tô querendo comparar as duas coisas. E aí, naquela questão de ficar pensando, de ficar analisando e aprofundando nisso, isso acontecia com muitas situações. Hoje acontece ainda, assim. Se você ver, eu recebo por dia no Instagram umas 1.800 mensagens. Dessas 1.000, umas 50, 30 são: Fred, minha mãe perdeu a perna, preciso que você me ajude. Fred, minha filha tá com câncer. Fred, eu queria estudar e não sei o que. Um monte de gente pedindo ajuda. Eu não tenho como ajudar todas, mas eu não posso ficar triste pelos que eu não vou ajudar. E esse sentimento, ele é muito grande quando você convive com isso diariamente. Um médico, ele não pode sofrer por todo mundo que falece, senão como ele vai conseguir ajudar outras pessoas? Pessoas que lidam com isso, elas podem sofrer, mas você tem que aprender a se familiarizar com isso. Porque senão, toda a história que eu ouvi eu ficar triste, eu não consigo dar continuidade. Então, ao mesmo tempo, você tem que aprender a não se sensibilizar tanto para poder dar continuidade, mas ao mesmo tempo tem que treinar a sensibilidade para saber os momentos. Então, a empatia sempre vai ser injusta contra a pessoa. O que eu quero dizer com isso? É um raciocínio que eu tava pensando, porque eu tenho essa personalidade, essa questão de eu gosto de ajudar, não vem cá. Mas eu senti que essa ajuda tava me gastando uma energia que eu falei, cara, eu vou ajudar o que eu sinto, o que eu tenho vontade, e eu vou deixar meu coração reinar isso. E eu acho que isso é um aprendizado muito importante. A gente saber sempre o caminho do meio. Porque como eu falei, às vezes a compaixão demais com o outro é falta de compaixão com nós mesmos. Então, saber direcionar isso é importante. Por mais que você tenha que aprender a equilibrar essa questão. Porque senão a gente sempre vai ser injusto. Você entende? Porque se você lê, eu tô me usando como exemplo, tá? Mas essa metáfora serve para 1.000 coisas. Para quem é médico, para quem é enfermeiro, para quem lida com uma ONG, para quem vê o sofrimento de perto. E sabe que não pode ajudar todos e vai ter que selecionar. E não pode se sentir mal por isso, porque senão você não consegue dar continuidade a outras coisas. E aquela questão do Sartre que eu falei de quando sentir alguma pessoa presa, eu não vou me sentir livre, ele é muito difícil de você dar continuidade. E aí a gente precisa se tornar alienado às situações. Não ignorante, porque ignorante seria eu não quero saber, mas alienar seria eu sei, mas eu vou ter que deixar isso um pouco de lado para poder ter sanidade. Porque, como eu falei, se a gente começa a ter todas as mazelas do mundo, a ciência dela, e fala, meu Deus, a Amazônia está sendo queimada, as pessoas estão passando fome na África, os cachorros estão sendo torturados na China, tem gente que está morrendo de enchente, mas aí teve o tsunami. Se você começa a ter consciência de tudo e vive constantemente isso, você se afunda. Então é muito importante aprender, sem se sentir culpado, aprender a equilibrar a tua compaixão por você mesmo com a compaixão dos outros. Às vezes, pensar em você não é falta de solidariedade com o outro, mas sim é aquela metáfora que eu sempre falo do respirador do avião, né? Você tem que botar em você para ajudar o outro, né? Se você quer ajudar o outro, vocês se afogam juntos.
Então, isso é muito importante. Então, é um grande processo que eu faço na minha terapia. Até amanhã eu tenho terapeuta. Luísa, minha psicóloga, gosto muito dela. Tenho uma ligação. Cara, psicólogo é muito bom, assim, cara. Eu acho que eu só vou me relacionar com pessoas que vão no psicólogo a partir de agora, porque é difícil relacionar com alguém que não acredita ou não quer ir no psicólogo. Confesso. E qual é a questão? É aprender com ela, como eu falo, como é que eu consigo ter essa gana pra ajudar as pessoas, de vamos lá, mas também não ficar mal toda hora que alguma coisa acontece. Você tem que aprender a se desensibilizar pra poder ajudar os outros. Não dá pra ser inconstante e sensível e ajudar os outros. Entende o equilíbrio nisso? Porque ao mesmo tempo a gente tem que ser, obviamente, sensível para ajudar as outras pessoas, mas se a gente for sensível demais, a gente fica o dia inteiro trancado em casa achando que o mundo tá mal e a gente não faz nada para ajudar. Então, ó, vou alienar um pouco disso, vou fazer o que tem que fazer. Você tem que ter um pouco de frieza para poder, vamos lá, não deu para ajudar, vamos pro próximo. Você precisa ter essa gana, porque se você for ficar mal por tudo, você começa a não ter movimento para ajudar o todo. Então esse equilíbrio é muito importante, né? Você tem que ser a parte forte quando você tem gosta de ter ajuda dessas pessoas. Você tem que ser a parte forte, você tem que aguentar, você tem que ir. Então, porque você imagina até uma mãe, se um exemplo, né? A mãe tá lá e o filho tem que fazer uma cirurgia. Se a mãe fica mal também e fica, ai filho, eu sei que é perigoso, mas se cuida na cirurgia, ele vai ficar mal também. A mãe precisa ser a parte forte. A parte de filho, vamos lá, tô aqui com você. Por mais que você fique triste, você precisa ser a parte forte. Então, isso é muito importante. Então, eu aprender a não ficar chateado por não conseguir ajudar todo mundo. Eu ajudo quem eu posso e eu tenho que me sentir suficiente assim. Porque senão eu me afundo. Entende? Então, isso é muito importante. Não se sentir triste por não ajudar todos os outros, mas também não sentir que você faz o que você quiser e eu não preciso ajudar ninguém e pronto. Por mais que tenha livre-arbítrio, a necessidade de compaixão e empatia pelos outros é importante pra gente ter uma sociedade melhor. Então esse equilíbrio ele é muito importante e muito difícil. E eu acho que a gente evoluir mentalmente, espiritualmente sobre tudo isso é entender esse caminho do meio. É entender que a gente precisa se desensibilizar e se proteger para poder ajudar os outros. É uma linha de raciocínio, né? Então filosofemos sobre isso. É isso, pessoal, espero que vocês tenham se divertido. Foi um pouco profundo hoje. Eu tava com isso engasgado e pensando, lendo muito sobre isso, tentando digerir tudo isso na minha cabeça. Então a vida é um meio termo entre ajudar as pessoas e ver um filme do Adam Sandler e tomar um chocolate quente pra dar um relax. E é isso. E às vezes tem coisas muito injustas. E isso pra mim é muito triste, porque, só pra finalizar o raciocínio, agora que vem mais uma pontinha dele. Às vezes as pessoas não fazem nada pra ajudar porque elas não querem ser cobradas disso. E muitas vezes quando a gente faz demais, a gente vira bode expiatório daquela situação. Tipo, vamos dizer, toda vez, e aquela entra naquela metáfora do blog que eu te falei. Toda vez que eu vou lá, eu passo na ponte, eu ajudo o morador de rua. Um dia que eu não ajudei, as pessoas em volta, ou até eu mesmo, ou até ele, vai falar, pô, você não vai ajudar mais o cara? Mas fala, pô, eu ajudei 2 anos todo dia. E você que nunca ajudou tá me criticando, entendeu? Então isso é importante. Mas a gente só vai conseguir bancar isso olhando pra si mesmo e falar, eu fiz o melhor que eu pude, cara. Só eu vou poder ter segurança disso. Ninguém vai poder me passar essa segurança, nem eu vou poder me deixar melindrar pelos comentários dos outros. Eu vou ter que olhar pra mim mesmo e falar, cara, eu fiz o melhor que eu pude, cara. Eu sei. Isso tem que ser o suficiente. Sempre vai ter que ser. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Não se esqueça também de seguir no Instagram e no Telegram, no grupo. E é isso. Talvez eu esteja sensível hoje. Dia de chuva me faz ficar um pouco melancólico. Tá bom? E é isso aí. Então, não se esqueça dos meus livros também, tá? Que estão vários na promoção. A gente se vê logo, se fala logo. Tudo de bom. Um grande beijo e